O que me diz o Espiritismo em relação ao que eu posso e o que eu não posso fazer na minha vida social, agora que eu abracei essa doutrina? Quais são os parâmetros para a minha conduta, o meu comportamento na sociedade humana? Essa pergunta é muito importante. Então, primeiramente, saibamos que o Espiritismo nada proíbe. Ou seja, o Espiritismo não é uma doutrina que diz que você deve agir assim e não deve agir assim, que você deve pensar desse jeito e não deve pensar desse jeito. Não. O Espiritismo não possui esse tipo de diretriz. Porque o Espiritismo é uma doutrina que esclarece a consciência, é uma doutrina que faz pensar, é uma doutrina que nos lança no bom senso para aprendermos a medir as consequências das nossas escolhas. Então, o Espiritismo modifica o nosso pensar, a nossa visão sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui, porque nos apresenta de onde viemos e também para onde vamos no depois da morte. Nos dá então um novo nível de consciência, que é uma consciência moral e espiritual. E nos mostra que, se não existem proibições, existem alertas. Como, por exemplo, nos deu o apóstolo Paulo de Tarso. Em princípio, tudo me é lícito. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho liberdade. Mas nem tudo me convém. E, obviamente, também não convém aos outros. E aí nós temos um parâmetro para a nossa conduta, o nosso comportamento junto aos outros, ou seja, na sociedade. E o Espiritismo resgata um ensino importantíssimo de Jesus, que, aliás, deveríamos desenvolvê-lo tanto na família quanto na escola, que é aprender a fazer aos outros somente o que desejamos o que os outros nos façam. E recomendo a você a leitura atenta, com meditação, sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que trata do autoconhecimento. O famoso conhece-te a ti mesmo, que o antigo filósofo grego Sócrates apresentou ao mundo. E o Espiritismo resgata e amplia esse conhece-te a ti mesmo, para mostrar que tudo é uma questão de consciência, que o nosso comportamento vai depender do nível de consciência que temos de nós mesmos e também da vida de relação na perspectiva imortal, espiritual, porque nós não somos este corpo. Então lembre-se, o Espiritismo nada proíbe, mas isso não quer dizer que seja uma doutrina que permite que os seus adeptos façam o que bem entenderem. Não, porque o Espiritismo nos alerta que tudo tem consequências e perante a lei divina sempre teremos que assumir as consequências do uso que fazemos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Eis aí o freio, porque a minha autonomia tem por limite a autonomia do outro. E nós estamos na sociedade humana para realizar o aprendizado do amai-vos uns aos outros. É isso que o Espiritismo nos apresenta, é esse o convite que faz a você para que, mais conscientemente, você possa fazer boas escolhas, com boas consequências, melhorando a si mesmo e auxiliando também a humanidade a se melhorar do ponto de vista moral e espiritual.